O presidente da UCID, João Santos Luís, diz que o seu partido não comunga da mensagem do primeiro-ministro quando preferia a tradicional mensagem de Natal ao país. João Santos Luís vinca que a mensagem do primeiro-ministro não passa de uma propaganda. Nós consideramos que a mensagem é um pouco desfasada da realidade cabo-verdiana. Dizemos isso porque, de facto, não se pode entender quando o governo, o próprio seu primeiro-ministro, tenha a oportunidade de fazer constar no principal instrumento que irá gerir o país em 2023, que é o Orçamento de Estado, não é? O seu primeiro-ministro teve a oportunidade de aceitar as propostas, pelo menos, da UCID ao longo do debate do Orçamento de Estado e não aceitou. O presidente da UCID admitiu que o governo fez um grande esforço no combate à Covid-19, avançando que, quanto a isso, o governo não tem poupado os esforços, sobretudo no apelo à vacinação para diminuir os casos da Covid-19 no país. Porém, salienta que, quanto às medidas de mitigação advenientes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, preferidas pelo primeiro-ministro, a UCID não comunga da mesma ideia. Quando o senhor primeiro-ministro diz que anunciou e utilizou e fez implementação prática de medidas de mitigação para impactos da crise devido à guerra na Rússia e Ucrânia, nós aqui podemos contrariar o senhor primeiro-ministro e dizer que, de facto, anunciou-se algumas medidas com um impacto de cerca de 9 milhões de contos ao longo do ano 2022, mas que este anúncio dos 9 milhões de contos que o Sr. Primeiro-Ministro fez, os cabo-verdianos não sabem se, na verdade, este valor foi conseguido na totalidade. E não sabem também, os cabo-verdianos não sabem também como é que este valor foi gerido. João Santos realça que o governo deixou muito a desejar neste quesito e que o mesmo poderia ir mais longe, lembrando que quanto mais alto fossem os preços dos produtos, mais alto seria o imposto cobrado. E o governo não abriu mão e nem reduziu nenhum imposto, porque eu saiba, ao longo deste ano, para minimizar um pouco, para reduzir um pouco o preço dos produtos que as famílias devem e têm que adquirir para, efetivamente, resolverem o problema da alimentação dos seus filhos, por exemplo, e outras coisas mais. Portanto, de forma que a inflação, como eu já disse, esteve à volta de superior a 8%, a média superior a 8%, os produtos extremamente caros, e, portanto, nós podemos considerar que as medidas que o governo disse que avançou não surtiram o efeito. Quanto ao crescimento do PIB, que o primeiro-ministro diz aumentar ao longo do ano 2022, a UCID diz que isso não corresponde à verdade, uma vez que o PIB aumentou somente 8%. É um crescimento que não teve impacto na redução dos custos do poder de compra do cabo-verdiano, não é? Não teve este impacto, e porquanto isto nós consideramos que é um crescimento feito à custa do sacrifício destes mesmos cabo-verdianos. No entendimento de João Santos, a situação da pobreza é extremamente elevada em Cabo Verde, apontando que a pobreza está neste momento acima dos 30%. A UCID mostra-se também insatisfeita perante a situação dos transportes aéreos e a questão salarial do país. Quanto à criminalidade, a UCID diz que este não se resolve com apenas medidas de reação.